Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o PL da anistia que está sendo discutido lá na Câmara, né? Vocês sabem, semana passada falaram que nessa semana agora que a gente está, seria votado o tal do PL da anistia ou da dosimetria, ou seja lá o que for. Agora o Paulinho está dizendo que a votação será na semana que vem. Eu acho que não vai ser, eu acho que esse projeto não vai passar. Olha só o que ele está dizendo aqui, ó, que o PL dele da dosimetria reduziria o regime fechado do Bolsonaro a 2 a 3 anos com uma proposta do Centrão que já está articulada com... É aquele projeto do Alcolumbre, a mesma coisa do projeto do Alcolumbre de meramente juntar os crimes do 359L e 359M, e o que ele acrescentou apenas foi uma condição para a progressão de regime fixada na lei, né? Vamos entender esse caso aqui, porque, sinceramente, a minha opinião, se for isso daqui, deixa pra lá, deixa pra lá. Não, porque a gente vai ganhar a eleição em 2026, em 2026 a gente vai ter uma Câmara muito maior, vai ter um Senado muito maior, vai ter um presidente à direita, então em 2026, em 2027 a gente resolve esse problema muito mais fácil, né? Não vale a pena. Negócio de pacificação tomando no cu do Bolsonaro, tomando no cu de todos os bolsonaristas, porra nenhuma. Pacificação tem que ser pacificação, anistia ampla e completa. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Chung Toy, Muon, Peter, Tren, OnlyFans, Comi um Cogumelo e viu Peter sem barba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, evidentemente que a elite aristocrática socialista de Brasília está resistindo muito à aprovação dessa PL da dosimetria e da anistia. A gente viu semana passada que ventilaram a possibilidade de 1 ano e 7 meses do Bolsonaro ter cumprir pena em regime domiciliar e não sei o que lá. E não sei, né? Eu falei pra vocês, eu não entendi. A gente tem que ver o texto, não dá pra saber o texto que vai ser, né? Mas aí o pessoal reclamou, não, que agora tem que ficar 3 anos de cadeia em regime fechado. Aí depois vai poder ir para regime semiaberto, para depois ir para regime aberto. Ou seja, isso daqui é praticamente nada de redução, né? Aqui, ó, o relator do projeto de redução das penas dos condenados dos atos golpistas, o Paulinho da Força, tem discutido com o Centrão, o grupo que hoje comanda a Câmara dos Deputados, um texto que diminui o tempo de prisão do Bolsonaro de regime fechado. Estou falando só do regime fechado. Lembra, regime fechado é 1/6 da pena, né? De 6 anos e 10 meses para algo em torno de 2 a 3 anos, né? Então, ou seja, de acordo com pessoas que tiveram acesso ao texto, a proposta é unificar os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, o 359L e o 359M, que realmente é um absurdo, porque um depende do outro, então já deveria ser, pelas regras do direito penal, a consunção já deveriam ser unidos, né? Pelas regras, o mais grave absorve o mais leve, e no final das contas isso deveria já ter sido considerado já no julgamento, mas não. Entenderam que não pode, que tem que ser o máximo, tem que botar todo mundo na cadeia por décadas e décadas e décadas. Enfim, e além disso, fixar que nesses casos o regime de progressão ocorre após o cumprimento de 1/6 da pena e não mais de 1/4. Por que isso? A Lei de Execuções Penais prevê aqui no artigo 112 que a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 16% ou 1/6 da pena, se o apenado for réu primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, né? Sem violência à pessoa ou grave ameaça. E aqui, ó, 25% da pena se o apenado for réu primário, é o caso do Bolsonaro, e o crime tiver sido cometido com violência e a pessoa ou grave ameaça. De novo, é um absurdo isso, porque não teve violência, o Bolsonaro não teve ligação com nada que foi violento, absolutamente nada. Então, ou seja, já teria que ser 16% da pena, de qualquer forma, a progressão do regime, né? Mas eles estão querendo dizer que seria 25% porque teve ameaça e violência à pessoa, um absurdo. Querem tirar Bolsonaro da vida pública para sempre. Essa é que é a ideia deles, né? Então, ou seja, é isso daqui que eles estão propondo. Isso daqui, meu amigo, eu acho que não vale a pena, não vale a pena. Não vai pacificar nada, não vai resolver problema nenhum no final das contas. É engraçado como é que esse projeto aqui atende a essa coluna aqui da Vera Rosa, que é da elite aristocrática socialista de Brasília, a galera da bolha de esquerda, né, que diz aqui que os aliados do Jair Bolsonaro sabem que não vão conseguir aprovar no Congresso um projeto de anistia ampla, geral e restrita aos condenados pela de golpe. Olha só, eles já conseguiram. A aprovação da Câmara da urgência do negócio mostrou que eles têm voto para aprovar isso muito fácil. Tivesse aprovado no dia, aquele negócio tinha passado ali na Câmara. E lembra que no Senado também tem voto para aprovar. Já teve o pessoal fazendo campanha, mostrando os senadores apoiando a anistia, tem voto para aprovar nos dois lugares. É que esse pessoal não quer. Esse pessoal quer dar uma lição nos bolsonaristas, que você não pode ser bolsonarista, não pode gostar do Bolsonaro, é o que eles querem, né? Aí diz aqui que na verdade, mas o motivo, segundo ela está dizendo aqui, o pano de fundo é criar um clima de comoção, de forma que ele tenha o benefício da prisão domiciliar, que ele cumpriria toda a pena, mas indo prisão domiciliar, né? É o que ela está dizendo aqui. Mas será difícil isso daqui. Segundo ela está dizendo aqui, o pessoal quer pelo menos que ele fique um tempinho na cadeia aqui, ó. Não se trata de tarefa simples. A portas fechadas, 2 ministros do STF disseram ao Estadão que pode até ocorrer a prisão domiciliar para o Bolsonaro, mas não já. A intenção é que Bolsonaro receba o carimbo de presidiário e pague muita penitência antes de deixar a cela.
Olha o que eles estão falando aqui, né? O que eles querem que Bolsonaro vá para a cadeia, mesmo que vá para poder dizer que é ex-presidiário. Olha por que isso. É aquilo que eu falei para vocês. Esse pessoal tá doido para dizer que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Estão criando todo esse clima para dizer esse tipo de coisa. Eles sabem que não vai ter esse resultado, porque nunca que você pode equiparar um processo de 8 anos que foi a Lava Jato, com um monte de delações premiadas, dinheiro devolvido, provas abundantes, a um processo corrido, feito em menos de um ano, em que teve uma delação que não falava nada, que não tinha nada de nada ali, e que mesmo assim não conseguiu levantar prova de nada e condenaram o cara do mesmo jeito, né? Ou seja, é claramente uma montagem desse pessoal querendo convencer o povo brasileiro disso. Um absurdo, uma perseguição totalmente sem sentido a Bolsonaro, que só mostra que ele é o grande líder da direita, porque se o sistema não gosta tanto dele assim, é porque alguma coisa ele tá fazendo certo, né? Enfim, então o pessoal tá aqui e parece que esse troço eles querem pelo menos 2 a 3 anos de cadeia pro Bolsonaro, prisão fechada, antes dele poder fazer a progressão de regime. Essa é a ideia do pessoal da esquerda. E é o que eu falo pra vocês, se for isso daqui, meu amigo, deixa pra lá. Aprovar essa anistia não vai resolver absolutamente nada. Porque, no final das contas, né, veja, outro dia o Marcos Polon estava falando isso, e eu concordo com ele, a anistia já é uma concessão. Porque o correto, nesse caso, seria a anulação desse processo completamente. Não tem lógica nenhuma esse processo contra o Bolsonaro e contra as pessoas do 8 de janeiro. Tinha que anular essa coisa toda. Eu tenho certeza que em algum momento isso será anulado, sim. A questão toda é o tempo que vai levar até isso acontecer, né? Então o caminho é esse. A anistia já é uma maneira de você resolver a coisa para não ficar muito feio para o STF. O STF condenou, eles queriam condenar e coisa e tal. Aí o Congresso aprovou a anistia, não tem o que fazer. Aprovou a anistia, né? É o direito constitucional deles. Acabou, pronto, libera o Bolsonaro. É uma saída honrosa para o STF nessa questão. Mas o STF não quer, tá dobrando a aposta. A imprensa brasileira não quer, tá dobrando a aposta. A esquerda brasileira não quer, tá dobrando a aposta. Então, meu amigo, vamos deixar, porque a gente vai ganhar esse jogo de qualquer forma. Mas pode levar mais tempo, né? Como o pessoal está falando, vai requerer a gente fazer um presidente de direita no que vem, fazer um bom congresso, a gente resolve esse problema facilmente. Por quê? Porque tendo um Senado suficiente para fazer o impeachment de ministro, o próximo presidente já bota 3 ministros do STF, resolvido o problema no final das contas, né? Segundo o Paulinho da Força, o PL da anistia tem 4 páginas e não é o voto do Fux. Ele quis dizer com isso que não é longo, né? Como o voto do Fux, mas já deixou aqui uma crítica ao Fux. Repara como é que esse pessoal está incomodado com o Fux. O Fux machucou esse pessoal, porque o voto do Fux é perfeito do ponto de vista do direito. Ele mostra exatamente, escancara o absurdo, né, a leviandade que foi o posicionamento dos outros 4 lá na primeira turma, né? Esse pessoal ficou chateadíssimo com isso. Ficou realmente muito chateado com essa história. Então estão criticando o Fux aqui, né? Ele disse que são só 4 páginas e coisa e tal. E, de novo, parece que é um relatório curto e grosso e coisa e tal. O pessoal está me assessorando juridicamente, vai fazer isso em 10 minutos e coisa e tal. Sinceramente, se for esse negócio aqui de botar 2 a 3 anos em prisão fechada, deixa pra lá, deixa pra lá. Aqui, o meu texto é para reduzir penas, diz Paulinho da Força. Realmente, olha só, se fosse reduzir penas para chegar a 1 ano e 7 meses do Bolsonaro, como era, aliás, como era o projeto original do Crivella, né? Eu não vejo problema nisso, não. Era uma maneira de resolver o problema também. Não é uma anistia completa, mas era uma maneira de sair da coisa, com o Bolsonaro ficando poucos meses de cadeia só e já sendo liberado incondicional e pronto, e resolvido o problema. Agora, desse jeito que eles estão fazendo aqui, isso não vai. E o mais engraçado é o pessoal falando, não que não passa na Câmara e no Senado. Só não passou na Câmara e no Senado porque o Alcolumbre e o Hugo Mota seguraram. Apoio tem, apoio de deputado e senador tem, apoio popular tem também. Ah, mas a esquerda fez uma manifestação lá, um showmício lá com Caetano Veloso, não sei o que lá, e acham que isso quer dizer que não vai passar nada. Pô, para com isso. Não tem lógica nenhuma isso, né? Eles estão já convocando para um ato pela anistia no dia 7 de outubro, agora lá em Brasília, tá? Parece que vai ser só em Brasília. Lideranças da direita se reunirão no próximo dia 7 de outubro em Brasília para uma manifestação a favor do projeto de lei que prevê anistia para os envolvidos no 8 de janeiro, né? A caminhada pela anistia está marcada para terça-feira, dia 7, desculpa, achei que era domingo, não é? É terça-feira, dia 7/10, às 16 horas, com concentração na Catedral Metropolitana de Brasília, e deve contar com a presença de familiares de presos do 8 de janeiro. Como diz o Malafaia aqui, os artistas aqui são as pessoas injustiçadas, são as famílias das pessoas injustiçadas, né? É o contrário do showmício que foi o negócio da esquerda, essa é a estratégia deles. Então tá muito claro que a esquerda, a imprensa, tá puxando para manter uma condenação grande de Bolsonaro e que faz questão de Bolsonaro na cadeia. Por quê? Porque querem poder dizer que ele é ex-presidiário igual o Lula. É impressionante o poder desse pessoal e o desespero deles. Porque eles sabem que não adianta, não tem jeito, a direita está crescendo e vai crescer e vai voltar ao poder. E aí, meu amigo, toma cuidado, tá? A pacificação, agora era o momento de fazer a pacificação, de fazer anistia. Se não vai ter anistia ampla, geral e restrita agora, depois vai ter o troco.